acredito em Deus piamente. Agora, acredito nas forças do bem e do mal. Você acha que ele é do bem ou do mal? Eu acho que ele é do bem, porque nunca matou ninguém. Eu acho que do bem não é. Eu achei que era do mal, né? Porque atingia só os seios já das mulheres. Acho que ele é do mal. Você é do mal. Eu não tinha 86 anos, eu tinha morrido. Porque do bem não é. Imagine acordar no meio da madrugada, ouvir gritos ao lado de fora da sua casa e, ao olhar pela janela, ver uma luz estranha pairando no céu. Ela não se move como um avião, não faz barulho e parece observar cada movimento que você faz. De repente, um feixe luminoso desce em direção de você e coisas totalmente sem explicação começam a acontecer. Eu sei, isso parece cena de filme de ficção científica, mas é um caso real que aconteceu em 1977 em uma pequena cidade do estado do Pará. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Enigma e hoje nós vamos falar sobre o caso de OVNIs mais misterioso da história do Brasil, a Operação Prato. Bom, recentemente ficou muito conhecido aí o caso do influenciador Mike Leão, onde ele afirma que viu OVNIs passando em cima da sua propriedade e até chegou a filmar umas luzes no horizonte e afirmar que aquilo era uma nave alienígena. Entretanto, o caso logo foi desmascarado. As luzes, por exemplo, foram provadas que eram de uma chácara que tinha na região, e essa situação divide as pessoas, pois aqueles crentes na vida extraterrestre inteligente afirmam que os outros estão somente tentando descredibilizar esse grande contato ufológico que o influenciador teve. E já as pessoas céticas que não acreditam nisso se saem por cima por terem novamente desmascarado mais uma história. Entretanto, no Brasil, mais especificamente na década de 70, existiu um caso ufológico que realmente deixou as autoridades intrigadas. E tudo isso começou na região de Colares, uma pequena ilha localizada no estado do Pará. Os moradores passaram a relatar aparições constantes de luzes misteriosas durante a noite. E o que inicialmente era, por muitos, dito como uma brincadeira de alguém ou satélites passando por cima da cidade, acabou por se tornar um dos maiores mistérios ufológicos do país, porque conforme os dias iam passando, os relatos se tornavam cada vez mais assustadores. As luzes começaram a se aproximar demais das casas e algumas testemunhas afirmaram que os objetos voadores desciam até poucos metros do chão. Mas o pânico mesmo começou a se espalhar quando alguns moradores chegaram a relatar que essas luzes emitiam feixes brilhantes de luz e iam em direção das pessoas. Os moradores locais ali da região começaram a chamar esse fenômeno de chupa-chupa. E embora o nome possa até parecer um pouco engraçado a primeiro momento, isso causava um caos gigantesco na região, porque o nome surgiu após diversas pessoas afirmarem sentir uma fraqueza intensa após serem atingidas por esse feixe de luz. Outros sintomas que as pessoas sentiam eram tonturas, dores no corpo e até pequenas marcas na pele. Isso foi o suficiente para que o medo tomasse de conta de toda aquela região. Para vocês terem uma noção, o pânico chegou a um nível tão alto que muitas famílias abandonaram suas casas. Várias outras pessoas começaram a dormir em grupos, acreditando que pela quantidade estariam mais protegidos de algum ataque. Outros acendiam algumas fogueiras durante toda a noite e a maioria dos moradores simplesmente se recusavam a sair depois do pôr do sol. As histórias se espalharam tão rapidamente que começaram a chamar a atenção das autoridades brasileiras. Foi então que aconteceu algo que tornaria esse caso único na história da ufologia brasileira. A FAB, Força Aérea Brasileira, decidiu investigar oficialmente o que estava acontecendo. Nascia ali então a Operação Prato. Militares foram enviados à região com uma missão extremamente incomum: descobrir qual era a origem das misteriosas luzes que estavam aterrorizando aquela população. Durante meses, os militares entrevistaram testemunhas, observaram o céu durante as madrugadas e produziram uma enorme quantidade de documentos. E aqui nesse momento do vídeo você deve achar que a partir da chegada dos militares começou a parar os acontecimentos, né? Sempre é assim, a galera inventa ali uma história de que viu OVNIs, que viu ETs, mas quando chega na parte de realmente de provar o que tá vendo, né? E quando as pessoas começam a ir buscar as informações, os acontecimentos sempre param misteriosamente de acontecer. Mas aqui não, e isso que é bem intrigante
intrigante, porque os próprios militares começaram a presenciar os acontecimentos estranhos. Segundo alguns relatos, objetos luminosos foram vistos diversas vezes durante toda a operação. Alguns eram descritos como esferas brilhantes, outros possuíam formatos incomuns, lembrando cilindros ou discos. Os militares então tiraram fotografias e produziram relatórios detalhados sobre os fenômenos observados. Centenas e centenas de páginas de documentos foram geradas ao longo de toda a investigação. Alguns pontos importantes desses documentos era que, em determinado momento, eles relatavam que os objetos executavam movimentos que pareciam impossíveis para qualquer tecnologia conhecida na época. Eles mudavam de direção de forma abrupta, permaneciam imóveis no ar como se fossem helicópteros e quando queriam desapareciam completamente. Embora tenha acontecido toda a investigação, uma pergunta surge e ela continua sem resposta até os dias de hoje. O que eram exatamente essas coisas que os militares estavam observando nessa pequena cidade? Você pode tentar alegar que eram fenômenos naturais, mas eu acho bem pouco provável isso, até porque fenômenos naturais não acontecem com tanta frequência, então acho pouco provável esse tipo de coisa. Seria aí uma histeria coletiva? Não sei, também acho improvável, pelo menos a partir do ponto em que o exército, a FAB, na verdade, foi averiguar o caso e também começou a ver os acontecimentos. E por último aí a gente pode ter algum tipo de tecnologia secreta que estava sendo testada naquele momento e que essa sim, eu acredito que possa ter um fundo de verdade, até porque até hoje em dia a gente não tem exatamente uma noção de quais armamentos e qual tecnologia militar está sendo guardada aí pelos países, Agora, uma coisa é certeza, é algo que ninguém conseguiu explicar. Anos depois, parte dos documentos da Operação Prato foram liberadas ao público, revelando que a investigação realmente aconteceu e que as autoridades levaram os relatos muito a sério. Isso não era uma brincadeira. No entanto, nenhuma conclusão definitiva foi apresentada. O caso permanece envolto em mistério até os dias de hoje. E esse até hoje é um dos casos mais bizarros de ufologia brasileira, porque uma coisa é ouvir histórias de pessoas comuns, outra completamente diferente é saber que essa história foi investigada pela própria Força Aérea Brasileira, que dedicou meses de investigação a isso, e durante o processo reuniu documentos, fotografias e testemunhos de pessoas que passaram por isso. Mais de 40 anos passaram desde que teve início a Operação Prato, e esse continua sendo um dos casos mais intrigantes de OVNIs e casos ufológicos já investigados no Brasil. E talvez a parte mais assustadora dessa história seja justamente essa. Até hoje, ninguém consegue dizer com absoluta certeza o que realmente apareceu nos céus de Colares naquela assustadora noite de 1977. Mas e aí, o que é que vocês acham que podem ter acontecido nessa pequena cidade, Comentem aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês sobre o caso. Lembrando que seu comentário ajuda muito o canal aqui com o engajamento. E aproveitando que eu tô falando disso, inscreve aí no canal. Esse canal é novo, tem apenas aí 4 vídeos, então eu tô tentando fazer esse canal aqui funcionar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar também o seu like, que isso é muito importante. Tô indo nessa e valeu!